Um serial killer é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua marca, comumente chamada de assinatura. Eles não possuem nenhum pingo de remorso pelo que fazem e, na maioria das vezes, têm total consciência de que suas ações são erradas. E então, passa a viver uma vida dupla para se preservarem. Uma para se camuflar na sociedade e viverem como pessoas normais, sem serem notados, e a outra é o que eles realmente são, se revelando apenas para suas vítimas. No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito de 3 dos maiores serial killers que já existiram. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Gilles Doré, França. Gilles Doré nasceu em 1405 na França. Ele era membro da alta nobreza e também pertencia à corte real francesa. Na Guerra dos 100 Anos, ele serviu como comandante do exército real francês e lutou ao lado de Joana d'Arc contra os ingleses. Em sua carreira militar, ele conquistou fama, prestígio e enorme riqueza, sendo nomeado Marechal da França. Por volta de 1434, ele se aposentou da vida militar e acabou gastando toda a sua fortuna encenando vários espetáculos teatrais extravagantes de sua própria autoria. Sem dinheiro e desesperado, ele se envolveu com o ocultismo e tentou invocar demônios através de rituais para selar um acordo com eles que lhe garantisse riquezas. Como nenhum demônio se manifestou após 3 tentativas, ele ficou muito frustrado. Um dos homens que o ajudava na invocação disse para ele que os demônios estavam com raiva e exigiam parte de uma criança como oferenda. Ele então passou a sacrificar crianças em seus rituais. Além de sacrificá-las, ele fazia inúmeras coisas absurdas com elas. Apesar de ter sacrificado várias crianças, nenhum demônio se manifestou e o que havia sobrado de sua riqueza estava se esgotando. Mas ele não estava mais preocupado com isso, pois começou a sentir muito prazer em matar todas aquelas crianças. Após um tempo, vários boatos em relação a ele começaram a surgir. Isso, somando o fato de muitas crianças desaparecerem, fez com que a igreja fosse investigar. Rapidamente, seus crimes foram descobertos e ele foi preso pela Igreja Católica. Em seu julgamento, seus empregados e os pais das crianças que ele sequestrou e matou testemunharam contra ele, fornecendo detalhes das atrocidades que ele cometeu e de como ele gostava disso. Em 25 de outubro de 1440, ele foi condenado à morte, e já no dia seguinte, ele foi enforcado, esquartejado e posteriormente queimado na fogueira. As vítimas de Gilles Doré eram predominantemente meninos, com idades entre 6 a 18 anos, e não há um número exato de suas vítimas, mas é estimado que ele tenha matado mais de 200. Henry Howard Holmes, Estados Unidos. Herman Webster Mudgett, mais conhecido como Dr. Henry Howard Holmes, nasceu em 16 de maio de 1861, na cidade de Gilmanton, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Em agosto de 1886, ele se mudou para Chicago, onde passou a usar o nome de Henry Howard Holmes e começou a trabalhar em uma farmácia. Posteriormente, através de vários esquemas fraudulentos que lhe renderam bom dinheiro, ele comprou a farmácia em que trabalhava e um terreno que ficava em frente a ela. Nesse terreno, ele construiu um hotel de 3 andares, que mais tarde viria a ser conhecido como o Castelo da Morte. O hotel era cheio de passagens secretas, quartos à prova de som, labirintos de corredores e várias rampas que levavam direto para o porão. Lá, Holmes abusava, torturava e matava suas vítimas. É dito que ele retirava os órgãos e os ossos dos corpos para vender no mercado negro e para as escolas de medicina. Holmes, além de serial killer, também era um tremendo caloteiro e estava devendo muito dinheiro para várias pessoas que não paravam de cobrá-lo. Ele então teve a ideia de colocar fogo no próprio hotel e assim fraudar o seguro para receber uma apólice de $50 mil. Porém, ele foi descoberto e, sem dinheiro, teve que fugir de Chicago. Holmes foi para Denver e lá tentou construir outro Castelo da Morte, porém, ele foi preso por tentar enganar seus fornecedores.
Após sair da prisão, ele fez um seguro de vida e forjou a própria morte, usando o cadáver de seu cúmplice de longa data, que ele havia acabado de matar. Holmes recebeu a quantia de $10 mil do seguro, porém, ele foi descoberto pela fraude e teve que fugir novamente. Em 17 de novembro de 1894, Holmes foi preso em Boston por um mandado de prisão expedido pelo estado do Texas, onde ele havia roubado um cavalo. Posteriormente, através de uma investigação, os policiais descobriram que Holmes, além de ter tentado forjar a própria morte, também assassinou seu cúmplice, cujo corpo foi usado como se fosse o dele para aplicar o golpe na seguradora. Em outubro de 1895, Holmes foi julgado e declarado culpado por homicídio, sendo condenado à morte por enforcamento. Como ele iria morrer de qualquer jeito, ele decidiu confessar outros 27 assassinatos. Porém, mais tarde, a polícia descobriu que esse número era bem maior. Em 7 de maio de 1896, Henry Ward Holmes foi enforcado em uma prisão do condado da Filadélfia. É dito que o pescoço dele não quebrou, como geralmente acontece em enforcamentos. Ao invés disso, ele foi estrangulado até a morte lentamente, se contorcendo por cerca de 15 minutos. Holmes ganhou fama como sendo o primeiro serial killer dos Estados Unidos que se tem conhecimento, e é estimado que ele tenha matado mais de 230 pessoas. Harold Shipman, Inglaterra. Harold Frederick Shipman nasceu em 14 de janeiro de 1946, na cidade de Nottingham, na Inglaterra. Quando ele tinha 17 anos, sua mãe morreu de câncer no pulmão. Harold era muito pegado a ela, e durante todo o período em que ela esteve doente, ele acompanhou tudo de perto, percebendo que toda a dor que sua mãe sentia por conta da doença só era amenizado quando um médico administrava doses de morfina para ela. Segundo os psiquiatras, esse fato traumático na vida de Harold, junto ao fato da morfina diminuir o sofrimento de sua mãe, foi o ponto decisivo que moldou sua mente de serial killer e seu modus operandi. Em 1970, ele se formou em medicina pela Leeds School of Medicine e 4 anos mais tarde, em 1974, assumiu seu primeiro cargo como clínico geral. Ele continuou trabalhando como clínico geral ao longo da década de 80, sendo considerado um membro respeitável da comunidade de medicina e, em 1993, abriu seu próprio consultório. Em março de 1998, funcionários de uma funerária começaram a desconfiar da alta taxa de mortalidade de pacientes que estavam sob o cuidado de Harold. A preocupação maior era a quantidade de formulários de cremação que ele assinou, uma quantidade muito fora do normal. Eles então decidiram comunicar à polícia que iniciou uma pequena investigação, mas não conseguiram encontrar evidências o suficiente que pudessem ser usadas contra Harold, e o caso foi arquivado. Em agosto do mesmo ano, um motorista de táxi que levava os pacientes até o consultório de Harold disse para a polícia que suspeitava que ele havia matado 21 pacientes e que, apesar de todos serem idosos, ele afirmou que pareciam estar com boa saúde, mas, ao darem entrada no consultório, eles ficavam ruins e morriam. Em 24 de junho de 1998, Harold Shipman faria sua última vítima, uma idosa chamada Kathleen Grande, cuja filha descobriu que havia um testamento falso no nome de sua mãe que beneficiava Harold. Ela rapidamente comunicou à polícia que iniciou uma nova investigação. Eles exumaram o corpo da vítima e fizeram uma autópsia, onde encontraram uma grande quantidade de diamorfina, que foi o que ocasionou a sua morte. Em 7 de setembro de 1998, Harold Shipman foi preso, e com a sua prisão, a polícia tomou conhecimento de vários outros assassinatos cometidos por ele. O seu julgamento se iniciou em 5 de outubro de 1999, onde ele era acusado pelos assassinatos de 15 idosas por injeções letais de diamorfina. Em 31 de janeiro de 2000, ele foi condenado à prisão perpétua. Harold Shipman nunca confessou nenhum crime, ele sempre se manteve firme, dizendo que era inocente de todas as acusações de assassinatos. Em 13 de janeiro de 2004, um dia antes do seu aniversário, do qual faria 58 anos, Harold Shipman foi encontrado morto em sua cela. Ele cometeu suicídio por enforcamento usando os lençóis. É estimado que ao longo de sua carreira como médico, ele tenha matado mais de 215 pessoas, ficando conhecido
como o Dr. Morte. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.